Cumprimento os assinantes NET e TVA da nossa CWB-TV, o canal comunitário de Curitiba e região metropolitana, para mais um programa Justiça para Todos. O nosso programa Justiça para Todos é de iniciativa e responsabilidade do SINAP, o Sindicato dos Advogados do Paraná. Com este programa, o SINAP visa criar um canal de comunicação entre a comunidade judiciária, especialmente a advocacia, e a sociedade civil. Para tanto, disponibilizamos durante a programação os canais de comunicação com o nosso programa. O e-mail e o telefone serão disponibilizados durante a programação. Agradecemos profundamente as manifestações que recebemos em face das últimas edições do programa Justiça para Todos. Inúmeros temas de relevância para a cidadania são tratados aqui no Justiça para Todos. Hoje, para abrilhantar a edição do Justiça para Todos, nós trouxemos o advogado Valdir Nunes. O Dr. Valdir falará conosco sobre temas que são de suma importância para a cidadania. Cumprimento especialmente toda a equipe da CWB-TV pelo apoio que tem nos dado em cada edição do programa Justiça para Todos. Agora eu quero passar a entrevistar o nosso ilustre convidado, Dr. Valdir. Eu quero inicialmente agradecer o senhor pela aceitação do convite da nossa produção para que o senhor abrilhantasse o nosso programa. É com muita honra que recebemos o senhor em nossos estúdios e eu queria inicialmente, explorando essa brilhante presença que o senhor representa para a advocacia paranaense e curitibana, saber do senhor como nasceu a vocação para o direito e para a advocacia. Primeiramente, boa tarde, Munir. Obrigado. E boa tarde a todos os seus telespectadores. Obrigado. Eu que tenho que agradecer o convite de estar aqui e no seu programa, que de certa forma engrandece a advocacia em Curitiba e no Paraná. Muito obrigado. Inicialmente, para dizer como que a gente veio essa vocação para o direito, sim, foi ao chegar em Curitiba, que a gente veio para estudar, e como eu não tinha parentes, eu acabei indo residir na casa de estudante, e lá eu tinha tarefas relacionadas à organização dos estudantes e até junto ao departamento jurídico daquela instituição. Ah, sim. E assim a gente foi tomando gosto, né? E passamos a prestar vestibular na área de direito e conseguimos passar no vestibular no ano de 95. Em qual faculdade, doutor Valdir? Eu fiz a Faculdade de Pontifícia Universidade Católica e concluímos no ano de 1999. Durante o curso o senhor fez estágios? Eu fiz vários estágios, mas o que mais me destacou foi o estágio no INSS. Comecei o estágio lá com o doutor José Laércio. Sim. E eu aprendi muito com ele. E também deu início assim a carreira, porque a partir desse estágio eu iniciei a advocacia na área previdenciária no ano de 2000, né, após ter conseguido concluir e passar no exame de ordem, né, e iniciei o trabalho na área previdenciária. Porque a área previdenciária e a trabalhista é onde estão concentradas as maiores demandas da sociedade hoje, né? E não é de hoje isso, né? Existe assim uma vocação, né, por essa área social, né? Social, né? Que de certa forma está ligada ao desenvolvimento do trabalho e com o trabalho que se dá origem à previdência, né? Claro. Então, sempre estive ligado a esse ramo do direito. E as pessoas, eu vejo assim a enorme demanda que elas têm pelos direitos trabalhistas e previdenciários, né? E até um tempo atrás, o direito previdenciário estava relegado
plano assim de menor importância? Hoje até temos varas especializadas nisso, né? Agora nós temos no Juizado Especial varas especializadas que cuidam somente dessa matéria previdenciária e se tornou assim um ramo do direito bastante importante. Tem bastante advogados lutando nessa área. E com o exame da ordem aprovado, o senhor iniciou a carreira como advogado trabalhista? Eu inicialmente foi previdenciário, né? A gente... continuou no previdenciário? Porque quando eu fiz o estágio no INSS, o conhecimento maior que eu obtive e prática foi na área previdenciária. E até algumas ações que a gente entendia que poderia ser motivo de questionamento na justiça, assim que a gente se formou, começamos a pleitear esses direitos. E até se começou um movimento... Que não era tão comum, né? Não era comum. Começou um movimento assim grande com relação a revisões de aposentadoria no ano de 2000, né? E inclusive o trabalho que mais me orgulha foi as ações civis públicas que eu propus a nível assim de estadual, né? Visando revisões de benefício, que era em prol da coletividade, sem assim objetivar um ganho pessoal, né? Entendi. Nesse tipo de ação. Né? Uma ação, quer dizer, o pro bono mesmo, né? Pro bono. Sem cobrança de honorários. E com esse trabalho, assim, me senti muito gratificado, né? Com relação à atividade profissional. E também me abriu bastante portas, né? Para trabalhar junto a associações e até sindicatos, né? Acabei prestando serviços a alguns sindicatos, mais ao sindicato dos metalúrgicos, né? E depois fui para o sindicato do comércio. O senhor é natural de qual cidade, doutor Valdir? Olha, eu nasci no interior do estado do Paraná, na cidade de Goerê, e em seguida a gente foi se mudando, mas dentro do estado do Paraná, sendo que concluí o 2º grau em Cascavel e depois me direcionei a Curitiba. Na família já havia alguém nessa área? Não havia ninguém. A gente acabou sentindo a vocação a partir do momento que comecei a prestar vestibular e até pela convivência, né, e o ambiente que eu estava. Na casa do estudante, especialmente? Na casa do estudante. E daí do ramo previdenciário o senhor derivou para o trabalhista? Como eu estava na área coletiva com sindicatos, né? Então acabei atendendo bastante associados e daí foi uma consequência natural, né? Acabou entrando na área previdenciária, inicialmente área trabalhista, inicialmente individual. Certo. E depois passei a trabalhar na área coletiva, na questão de acordos coletivos e convenções coletivas. Dissídios também? Dissídios. E isso levou, né, até a buscar o SINAP, né, porque a gente tomou gosto por esse ramo do direito, né, que é a defesa coletiva dos direitos dos trabalhadores. Dentro do SINAP, doutor Valdir, como é que o senhor vê, o senhor que exerce hoje a vice-presidência do SINAP, né? Sim. E está na presidência em exercício em face da viagem do doutor Paulo Azzolini. Sim. Como é que o senhor vê a situação dos advogados empregados nos escritórios, nas grandes empresas? Como é que está essa situação hoje? Olha, a gente vê que, de certa forma, os advogados não estão bem organizados nessa área trabalhista, né? Os advogados que exercem uma atividade como empregado de alguma instituição não têm os direitos bem claros para eles e a gente está trabalhando para que isso se fortaleça. Isso será fortalecido com a união desses trabalhadores, né? Apesar que estamos avançando bastante nesse trabalho. Certo. E acreditamos que poderemos alcançar aí um avanço para a classe, né?
Desses direitos que não estão garantidos, quais o senhor poderia elencar assim como mais importantes? Olha, o que nós verificamos é que existe muitos advogados que eles trabalham como empregados, mas estão constando como sócio minoritário de uma sociedade e acabam, de certa forma, tendo um prejuízo em direitos trabalhistas, porque esses advogados têm uma relação de subordinação, às vezes tocando o escritório, né? Sim. E na hora de ter uma compensação até do trabalho que ele está desempenhando, ele não é bem reconhecido. Então, acreditamos que, de certa forma, se a relação que ele tem é empregatícia, deveria ser melhor destacado essa relação. Entendi. Então, em vez de se formalizar um contrato de trabalho, acaba se formalizando um contrato de sociedade, que seria assim uma forma para dar um ar assim de transparência e formalidade? A gente vê que acontece alguns casos, né? Sim. Para advogados que estão iniciando a carreira, né? Certo. Advogados que, de certa forma, saem de uma faculdade e ainda não têm uma possibilidade de abrir o seu escritório, acaba iniciando no escritório que vai dar uma condição para ele que não é de empregado, mas de um sócio, né, que não vai ter uns benefícios de um sócio majoritário, né? Entendi. Ou em partes idênticas, né? Ou em partes idênticas. Então, de certa forma, essa seria uma das defesas, né, do sindicato, apesar que tivemos já algum avanço em relação a estabelecer um piso, né, um mínimo para o advogado. De quanto que é esse piso, doutor? Olha, hoje está em torno de 1.650, que ficou para o ano passado, né? Nós estamos em negociação coletiva para esse ano. Acreditamos que conseguiríamos um valor de 1.800 nessa faixa, né, mínimo para o advogado recém-saído de uma faculdade, né? Para quantas horas de carga diária? Olha, de certa forma, a carga horária não está sendo objeto da negociação coletiva. Certo. Normalmente a gente deixa em aberto, até porque já tem norma que regulamenta esse tipo de matéria, e também aberto para a negociação livre do empregador, de certa forma, com o seu empregado. Entendi. Então a gente não estabelece a limitação de horário. Entendi. O programa Justiça para Todos ele é de iniciativa e responsabilidade do SINAP, o Sindicato dos Advogados do Paraná. Com este programa, o SINAP visa criar um canal de comunicação entre a comunidade judiciária, especialmente a advocacia, e a sociedade civil. Sugestões e mensagens são muito bem aceitas, muito bem-vindas pelos canais de comunicação que são disponibilizados durante a nossa programação. Hoje, o Justiça para Todos tem a grata satisfação de receber em seus estúdios o advogado Valdir Nunes. O Dr. Valdir exerce a advocacia trabalhista em nossa capital e é vice-presidente do SINAP, estando no exercício da presidência em função de viagem do Dr. Presidente Paulo Azzolini. Dr. Valdir, eu queria retomar a nossa conversa a partir do momento que o senhor teve contato com os pleitos previdenciários, já nos bancos escolares da Faculdade de Direito da Universidade Católica. Ali a gente sente as demandas sociais, como eu já tinha abordado. Eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouco mais isso, né? Porque o vínculo trabalhista, ele gera daí os direitos previdenciários. Se a pessoa, nesse vínculo trabalhista, ela já descuida, ela já prejudica também o aspecto previdenciário da relação, né? Na época que eu estava fazendo a faculdade, houve uma grande discussão a respeito do sistema adotado no Brasil em relação à Previdência. Certo. Inclusive gerou a emenda número 20 da Constituição Federal e que delimitou a atual legislação. De certa forma, o Brasil sempre esteve com a legislação social, né, visando a proteção da sociedade
e com isso, de certa forma, agrega uma quantidade grande de obrigações da parte do Estado e acaba, de certa forma, dificultando atender tudo aquilo que a própria legislação estabelece. Sim. E daí fica difícil, muitas vezes, o Estado cumprir, né, com todas as obrigações que, de certa forma, a legislação determina. Estamos avançando, mas eu acredito assim, que, em relação a benefícios ou aposentadorias que são oferecidas nos países no mundo, o Brasil tem um dos sistemas mais avançados ou, de certa forma, mais prol do cidadão, da cidadania, né, mais prol do social, né? E acredito que, dessa forma, é a função do Estado, claro, né? Porque se a gente paga os nossos impostos, teria que ter uma retribuição. Sim. E, de certa forma, obtemos essa retribuição numa aposentadoria ou em outros serviços que recebemos do Estado. E mesmo porque a arrecadação do Estado na área previdenciária é enorme, né? Ela é enorme. Inclusive, aumentou muito, claro, com a Justiça do Trabalho, né? Com a emenda constitucional 45, onde passou a fazer a arrecadação nos processos trabalhistas da parte previdenciária e aumentou bastante a arrecadação da Previdência. A ação trabalhista, ela virou uma fonte de renda enorme para o Estado, né? Eles arrecadam o Fundo de Garantia, o Imposto de Renda, o INSS e as custas processuais, né? Houve uma mudança exatamente porque na época se tinha uma discussão grande para que se acabasse com a Justiça do Trabalho. Eu lembro. E acabou-se por concluir que com a emenda constitucional poderia-se a Justiça do Trabalho não ser um peso para o Estado e sim trazer um benefício de arrecadação, o que se tornou um resultado de arrecadação muito grande para o governo, né? E se tornou a Justiça do Trabalho um órgão mais arrecadador do que a própria Receita Federal, nas palavras de um desembargador que a gente teve um simpósio na semana passada. Sim. O doutor Gunter, da Justiça do Trabalho. Sim. A arrecadação da Justiça está sendo uma fonte de renda muito vantajosa para o Estado. Porque em cada processo trabalhista oficia-se a Caixa Econômica, oficia-se o INSS para se manifestar sobre eventuais créditos, né? O juiz trabalhista já determina a oficialização e determina qual é o débito, né, do INSS, evitando assim que o fisco e a agência arrecadadora tenha um trabalho, né, de até levantar o valor de quanto que é devido para os cofres públicos. Ah, entendi. Esse levantamento é feito pelo juiz. O juiz já determina o quanto é o valor do devido, né, pelas empresas e que tem uma relação trabalhista no processo trabalhista. As pessoas como o senhor que conhecem bem o direito previdenciário, a estrutura previdenciária no Brasil, todas elas são unânimes, né? Quer dizer, todas dizem isso, que não falta arrecadação, né? O que falta é uma gestão melhor, né, desses recursos, porque os recursos eles existem, né, e são arrecadados diuturnamente, né. Tem até na associação comercial ali tem o impostômetro, né, que mostra a arrecadação segundo a segundo, né. De lá para cá, doutor Valdir, o senhor entende que a gestão pública ela teve algum avanço ou ela não se atualizou nessa área? Olha, eu acredito que houve uma atualização no sentido de haver mais arrecadação. Certo. Com relação à sociedade de uma forma geral, há uma reclamação constante dos valores, dos benefícios, porque a pessoa passa 30, 35 anos contribuindo e a retribuição dessa contribuição não é compatível com o que ele pagou, com o que ele ganhou, né? E com certeza há possibilidades de melhorar
pagando um benefício mais compatível, mas o Estado, de certa forma, os órgãos, as instituições não estão buscando esse caminho, né? Estão satisfeitos com a arrecadação, mas a retribuição está deixando a desejar. Isso aí tudo depende do esforço da sociedade, né? Da militância que a sociedade tenha, né? Para fazer com que o Estado cumpra com as suas obrigações, né? O Estado, ele muitas vezes só atende às demandas provocado, né? E na justiça, por exemplo, o senhor que já tem uma experiência na justiça, especialmente na trabalhista, né? Agora com esse processo eletrônico, né? Houve um avanço, né? De qualquer forma. Hoje o processo eletrônico teve um avanço de 500 vezes mais rápido, né? Do que um processo normal. Físico. E isso facilitou muito a vida dos servidores, dos advogados, que muitas vezes demandava muito tempo para buscar um processo, para depois atender. E hoje o atendimento de qualquer processo pode ser feito até na própria casa do advogado. Então facilitou muito e deu uma economia em relação ao atendimento do processo, que hoje é bem mais ágil, rápido, né? Existe assim uma facilidade enorme com o processo digital, até para o agente arrecadador, né? Na hora de cobrar as contribuições. Eu me lembro também que na área previdenciária a maioria dos processos eram administrativos, né? Não havia muito processo judicial, né? Esse foi um aumento também, né? Os processos judiciais que envolvem direito previdenciário, né? Por longo tempo a Previdência tinha uma maneira de demandar que administrativamente se resolvia as questões e de certa forma nos últimos 20 anos isso mudou. Hoje a maioria das demandas são resolvidas na justiça, tanto que foi criado um juizado especial previdenciário, né, praticamente exclusivamente para atender as demandas previdenciárias. Inicialmente foi só com previdenciária, agora está avançando para outros ramos, né, do direito. E lá no SINAP, doutor Valdir, como é que o senhor se aproximou lá do pessoal do SINAP? Inicialmente a gente desenvolvia já um trabalho na negociação coletiva, nessa área sindical, e como de certa forma estávamos trabalhando para a categoria do comércio, sentia a necessidade até de desenvolver um trabalho para a minha própria categoria dos advogados. Entendi. E daí me aproximei do Sindicato dos Advogados e passei a exercer um trabalho lá, junto até ao setor de negociação coletiva, né? E estamos lá, que já fazem 6 anos que estamos atuando junto ao SINAP. Muito bom. O nosso programa Justiça para Todos hoje tem a grata satisfação de receber em nossos estúdios o Dr. Valdir Nunes. O Dr. Valdir discorre sobre assuntos que interessam a cidadania, especialmente direitos previdenciários e trabalhistas do cidadão. Nós vamos pedir ao nosso ilustre convidado um pequeno intervalo para que retomemos essa entrevista no segundo bloco, quando trataremos também de assuntos relativos ao nosso sindicato e a outros que interessam a todos nós. Muito obrigado. Quanto mais tarde começar o tratamento, mais difícil é a cura. Se um médico receitar antibiótico para seu filho, é direito dele receber a primeira dose imediata na unidade de saúde. Quem incentiva a educação, acredita no futuro. Todo ano a gente recebe o kit escolar. Com a educação, a gente chega a qualquer lugar. Ajuda a gente a escrever, porque sem um lápis a gente não escreve, sem a borracha a gente não apaga.
E sem o caderno, como é que nós vamos escrever para ser alguém na vida? Criança nota 10. Sem educação, não há futuro. Vi na TV que o Hospital de Clínicas atende 1.000 doentes por dia. Tem um lugar que eu não quero ir. Disseram também que lá o paciente espera até 9 meses na fila, o que é bom para o planejamento familiar, né? Para fazer um pré-natal no HC, tem que chegar lá 2 meses antes dela engravidar. Senão não dá tempo. Demora tanto tempo para ser atendido no HC que hora marcada tá virando herança, vai passando de pai para filho. Você não acha graça em brincar com a saúde, né? Nós também não. Ajude a mudar essa realidade. Doe qualquer valor. Cumprimentos a nossa querida audiência da CWB-TV, o canal comunitário de Curitiba e região metropolitana, para esse segundo bloco do programa Justiça para Todos. Eu agradeço as manifestações que a nossa audiência tem nos remetido através do e-mail, do telefone. São muito bem-vindas as sugestões e as críticas que recebemos. Hoje, em nossos estúdios aqui, canal comunitário de Curitiba e região metropolitana, temos a grata satisfação de receber o advogado Valdir Nunes. O Dr. Valdir é vice-presidente do SINAP e está no exercício da presidência em razão da viagem do nosso presidente, Dr. Paulo Azzolini. O Dr. Valdir é uma pessoa muito atuante no SINAP e eu gostaria de iniciar esse segundo bloco, Dr. Valdir, querendo saber do senhor o que o SINAP... Como o senhor tem visto o SINAP e quais são as propostas, os trabalhos que estão sendo realizados, para que a gente possa iniciar uma conversa especificamente sobre o sindicato? O SINAP, na verdade, é uma instituição que a gente está avançando, começando a avançar na busca de união da categoria. Certo. Entendemos que falta, né, uma união maior da categoria, da classe, e estamos avançando com esse fim. De certa forma, existe ainda bastante dificuldades dos advogados compreenderem a atividade do SINAP, né? Certo. Mas o que o SINAP vem fazendo, que no caso a convenção coletiva, que estabelece alguns benefícios e até normatizando a questão de remuneração, já dá um avanço e tem um início, né, para que os advogados não tenham regra nenhuma sobre a questão de contratos de trabalho, né, questões trabalhistas. Então já está havendo um avanço e nós precisamos, assim, que, de certa forma, fortalecer a categoria, porque assim nós vamos ter o ganho de várias vantagens, né? Inclusive, atualmente, a briga maior do SINAP é com relação aos honorários de sucumbência, certo, da qual a gente percebe que existe, por parte do judiciário, uma não manifestação favorável aos advogados, que às vezes atuam no processo por vários anos e não tem uma condenação, né, em honorários de sucumbência da forma que seria satisfatória, né? Estamos buscando que isso seja melhor compreendido pelo próprio judiciário, né? Porque o advogado que trabalha anos num processo tem que ter uma contrapartida. Claro. Não, e essa, inclusive, é uma bandeira da OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, né, honorários dignos, né? Sim. E o outro aspecto dos honorários de sucumbência é a destinação desses honorários, muitas vezes, né, que o ente para o qual o advogado trabalha e para o qual a ação foi julgada procedente, ele acaba se apropriando desses honorários e não distribui entre o corpo jurídico, né? Existem casos, né, desses. Quando o advogado trabalha para grandes empresas, instituições, com o trabalho, o resultado que ele tem nas ações, muitas vezes o que essas empresas recebem de honorários de sucumbência não são destinados aos advogados. O que, de certa forma,
nós entendemos que não seria o correto a ser feito. Claro. E sim distribuir para os advogados, porque decorre de um trabalho, claro, né, que a própria legislação estabelece, que é do advogado. E algumas empresas têm, de certa forma, ficado com essa verba, né? Mas algumas já estão se sensibilizando com essa bandeira. Né? Inclusive nós já temos alguns acordos, vários acordos aí de grandes empresas que têm se sensibilizado e destinado os honorários de sucumbência para o advogado, distribuídos para eles. Então, o que de certa forma está sendo bem aceito assim, para algumas empresas, e estamos caminhando nesse caminho, né, de conseguir estabelecer que seja distribuídos os honorários de sucumbência. O que eu ressalto é que o advogado forte, ele com prerrogativas garantidas, condições de trabalho dignas, ele representa uma defesa para a própria sociedade, né? O advogado, quando defende suas prerrogativas e seus direitos no exercício da profissão, em última análise, ele está defendendo o próprio cidadão que ele representa, seja uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Então é um pleito em favor da sociedade, porque imagina alguém que precise de um profissional qualificado para defender seus direitos, e esse profissional ele mesmo não tem os instrumentos e as ferramentas necessárias para desempenhar esse papel. Então essa luta pela defesa das prerrogativas e dos direitos dos advogados, no exercício das profissões de advocacia ou de procuradoria, é um benefício e uma garantia para a própria sociedade. Então, nesse aspecto, o SINAP está de parabéns, o senhor que ombreia junto com a diretoria essas bandeiras, estão de parabéns, e esses parabéns são para que se renovem as forças, porque sempre tem outras demandas a serem atendidas, né? As dificuldades são muitas, né? Às vezes a gente não consegue atingir todos os objetivos, sim, né? E o sindicato, de certa forma, ele não tem assim uma aceitação, porque as pessoas não conseguem visualizar um benefício imediato. Uhum. E isso está do ser humano, né? Que é uma contrapartida imediata. E, de certa forma, as demandas, até mesmo um processo, não é de forma imediata. Não. Você tem que trabalhar, exercer as funções para que aconteça, né, uma melhora da categoria, dos direitos, né? Claro. E a gente vê que, de certa forma, tem várias outras categorias que estão melhor organizadas e, portanto, tem mais benefícios, né? Claro. Mas, de certa forma, existiu um trabalho prévio que foi feito e, por isso, tem um retorno, né? Atualmente, podemos, assim, citar como exemplos a categoria dos médicos, né, a categoria dos engenheiros, que já tem um trabalho sindical bem mais embasado, e com isso eles têm um resultado melhor nas demandas, né, que claro, eles têm proposto. E outras categorias, até os metalúrgicos de São Paulo, da ABC, que são a categoria que tem o maior número de vantagens, né? Porque, sim, como diz o senhor, estão há mais tempo lutando, há mais tempo organizados, né? Então isso aí é um aprendizado para toda a sociedade civil, né? De certa forma, a gente entende assim que existe essa dificuldade de compreender como que uma instituição ou o próprio Estado funciona, porque, de certa forma, o grande nó está na questão da arrecadação, né? Porque o sindicato atuante é aquele que tem a condição de atuar e condição financeira. Sim. E as pessoas, de certa forma, elas esperam uma retribuição muito imediata de um sindicato sem contribuir. E daí o resultado não chega, né? Porque não tem uma contribuição. Em contrapartida, um sindicato de metalúrgico, eles têm 100% de adesão, né? Todos os funcionários de uma empresa na área metalúrgica são associados ao sindicato, né? E se orgulham de estar lá, porque por muitos anos eles atuaram e obtiveram vantagens que outra categoria não tem, né? De certa forma as pessoas não percebem, né, que até a questão
da economia ou governamental que hoje estamos mantendo tem uma relação com a atividade do sindicato, no sentido de manter essas conquistas sociais, né? Porque, de certa forma, por um período político, né, do Fernando Henrique, a ideia era sempre acabar com os serviços sociais de forma completa. O Estado não precisava mais fornecer serviços, né? E agora, ao longo desses anos, a gente percebe que a função do Estado é dar uma contrapartida em serviços para a sociedade. E o Brasil, de certa forma, foi muito criticado por estar na contramão do neoliberalismo, né? Sim. E hoje nós estamos na vantagem, né, exatamente porque nós optamos na defesa dos interesses sociais ou da proteção da sociedade, trazendo assim um benefício que, de certa forma, o resto do mundo tem olhado com bons olhos, né? Que temos que ter uma manutenção de uma qualidade do seu povo para que todos ganhem com isso. Isso é uma verdade. O programa Justiça para Todos hoje entrevista o advogado Valdir Nunes, que é vice-presidente do SINAP. Doutor Valdir, eu gostaria de explorar o senhor mais um pouco, com a sua experiência já nessa área do direito, o que o senhor prevê para os próximos anos, tanto no âmbito do sindicato quanto da justiça? Olha, estou vendo assim com bons olhos os próximos anos. Eu acho que tivemos uma onda a partir de 2000 que foi muito contra a questão do trabalho, né? A ideia era flexibilizar ao máximo, acabar com a legislação trabalhista, acabar com a justiça do trabalho, acabar com o sindicato. Foi uma ideia que se perdurou por 10 anos. E a partir de 2008, né, com aquela quebra, né, da questão econômica mundial, nós retomamos, né, para uma marcha contrária, né, àquele pensamento. E acredito que a tendência é de mudança, ao contrário do que vinha anteriormente. Num equilíbrio maior, né, assim, das forças, né, capital-trabalho, no sentido de que temos que agora valorizar mais o trabalho do que antes estávamos valorizando. Entendi. Acredito que nesses últimos anos precarizou bastante a relação trabalhista. Existe muita deficiência dos trabalhadores, ou um desequilíbrio muito grande das relações trabalhistas, que geraram muitas demandas, né, que a tendência é mudar, até com o pensamento da própria justiça em relação às relações de trabalho. Acredito que a tendência agora é equilibrar melhor a relação contratual na justiça do trabalho ou em relação à justiça trabalhista, né? Entendi. Então, e em relação à previdência, que as pessoas elas têm assim uma temeridade, assim, um temor, melhor dizendo, a respeito das suas aposentadorias, especialmente as pessoas mais jovens, né? E o mercado ele sente isso, então ele oferta previdência privada e outros produtos que visem saciar esse anseio, né? Em relação ao INSS, a previdência pública, qual seria assim a sua visão para o futuro? Olha, a tendência mundial em relação à aposentadoria é diferente do que é visto aqui no Brasil. De certa forma, aqui no Brasil nós esperamos que a Previdência vai nos dar uma condição melhor do que trabalhando. E isso está na contramão do que o resto do mundo pensa, porque a aposentadoria, por princípio, ela tem que fornecer uma renda para que a pessoa sobreviva na hora que não pode mais trabalhar. Esse é o princípio. Entendi. E de certa forma, aqui no Brasil, a ideia é que tenha uma aposentadoria e continue trabalhando para ter duas fontes de rendas. E esse pensamento, de certa forma,
prejudica, né, porque as pessoas querem aposentar mais cedo, mas quando eles não podem mais trabalhar, estão com a renda muito baixa. Entendi. E, de certa forma, a tendência que vemos do governo é que eles tendem a colocar uma aposentadoria que a pessoa se aposente com a idade mais avançada, para que a pessoa não tenha e estabilize um valor mais justo, para que a pessoa não possa, de certa forma, pensar que a aposentadoria seja uma fonte a mais de renda. Né? E quando se aposentar, realmente vai viver da aposentadoria. Para de trabalhar, né? Para de trabalhar. É essa a tendência que eu imagino que vai se concretizar nos próximos anos. Porque a gente escuta há décadas, né, que a Previdência está falida, que ela tem um déficit enorme, mas a realidade é que a Previdência o dia a dia ela vai concedendo benefícios, todo dia está concedendo aposentadorias, todo dia está arrecadando, né? Então, às vezes o que a gente escuta, né, a respeito desse pessimismo previdenciário não se revela no dia a dia, né? A Previdência, de certa forma, é a maneira de gestão que se impõe. Ela tem sempre recursos, né, para pagar e a arrecadação é grande, mas, de certa forma, a forma que foi durante o seu início e foi se evoluindo, se estabeleceu muitos benefícios de forma que não estava obedecendo à lei, às vezes muitas fraudes, né, muita aposentadoria que não era devida, e isso foi desgastando o sistema. Daí chega um momento que o sistema não suportava mais, teve que haver um ajuste, uma mudança. A partir de 90 começou uma mudança, e hoje tem uma preocupação muito grande da parte do INSS para que não haja fraudes, não haja recebimentos de aposentadorias de formas indevidas. Ainda tem ajustes a ser feitos, no sentido de que eu entendo que todos no país deveriam ter uma aposentadoria de forma igual, né, como pelo INSS. Daí, mesmo valor? No mesmo valor, porque a gente pensa assim que algumas categorias têm valores de aposentadorias, né, que de certa forma é bem superior ao que se paga ao INSS, o que impossibilita a maioria dos cidadãos ter uma aposentadoria mais justa, né, porque se um cidadão que paga 35 anos de aposentadoria, no máximo pode ter uma aposentadoria de R$4.000. 4 mil é o máximo? No máximo, mas ninguém alcança um valor assim, é difícil. Outros se aposentam com 20, 30. Isso causa um desequilíbrio, né, que, de certa forma, impossibilita melhorar. No setor público, o senhor diz, né? O setor público, inclusive, tem algumas propostas, né, para que se iguale essa questão. Entendi. Porque já que o princípio até da democracia seria igualar, né, então seria o ideal que todos os cidadãos tivessem uma aposentadoria pública com um valor igual. Entendi. Claro que isso não impossibilita no setor público a pessoa ter uma aposentadoria privada, né, uma aposentadoria complementar. Entendi. Então, a pessoa pode estabelecer um plano de aposentadoria, como na ordem nós temos, uma aposentadoria complementar, que a pessoa pode lá receber 10, 20 mil reais por mês se ele contribuir. Entendi. Então, de certa forma, é possível, né, ter essa contribuição e uma aposentadoria alta, sem que cause um desequilíbrio ao sistema. Porque, de certa forma, esses valores aí desequilibra, causando assim uma impossibilidade de manter valores mais justos para a grande massa da população. Entendi. Porque apesar deles falarem que o custeio são de fontes diferentes, né, mas no final o Tesouro Público está arcando com essas... Vai tudo para o mesmo caixa. Vai, né? Vai para o mesmo caixa e ninguém quer fazer essa conta, né? No sentido de que quanto que um está pagando e está recebendo, né? A princípio a gente vê assim que existem
muitas aposentadorias com valores muito altos e, de certa forma, é a União que paga e a União tem Sim. o dinheiro, os recursos da Previdência. E a pessoa, inclusive, que a gente conhece aí, políticos lá, famosos aí, que recebem mais de 2, 3 aposentadorias, né? Isso causa um desequilíbrio que, se não for ajustado, né, vai chegar um momento que quebra o sistema. Daí é onde vem novas discussões, né, a respeito de que temos que arrecadar mais, que temos que pagar esses déficits. Mas, de certa forma, é a forma que foi feito ou constituído o sistema para que pague para uns os valores muito altos. Haja um privilégio, né? Haja um privilégio. Tem gente que tem 2, 3, acaba... O deputado que tivesse uma legislatura cumprida, ele já teria direito à aposentadoria, uma época era assim, né? Então, com 4 anos de trabalho na Assembleia ou na Câmara Federal, ele já teria direito a acumular uma aposentadoria pública, né? Pelo valor dos vencimentos, né? Pois é. 20 mil, 30 mil, muitas vezes. Né? Hoje o nosso programa Justiça para Todos tem a grata satisfação de receber em seus estúdios o advogado Valdir Nunes. Dr. Valdir conversa conosco sobre assuntos que interessam a cidadania, especialmente aos advogados de Curitiba e do Paraná. Dr. Valdir, estamos nos aproximando da parte final do nosso programa. Eu gostaria de deixá-lo à vontade para que o senhor tecesse as considerações que entenda cabíveis e necessárias. Como a gente tem atuado sempre nessa questão de defesa dos interesses sociais e, de certa forma, não é fácil, né, o trabalho, mas a gente tem buscado que, de forma geral, os advogados procurem se informar e se orientar com relação às possibilidades, né, que a advocacia, os advogados de forma unida podemos alcançar. Claro. Acredito que o advogado tem bastante poder para fazer várias conquistas, né, para a sociedade de forma geral, mas a gente sempre é de conhecimento de todos que essa força tem que ter união. E a gente pensa que os sindicatos, como vem se demonstrando até na história, né, que os sindicatos têm desenvolvido um trabalho que vem favorecendo a sociedade. E acredito nisso e a gente conclama, né, os advogados para participar do sindicato, tentar desenvolver uma atividade em prol da sociedade, porque acredito que todos ganham. Claro. Né? A sociedade se fortalece e todos os advogados podem ter um resultado até de satisfação profissional. Claro. com essa união. Sim. Porque às vezes a gente chega a um ponto que só ser bem sucedido não basta, né? A gente tem que ter ser humano e ajudar o próximo, né? E fazer um trabalho social em prol de todos. Verdade. Não, e como a associação ao sindicato ela é facultativa, né? Essa disposição dos colegas em se associarem e participarem do sindicato é muito mais valiosa do que se fosse obrigatório. Né? De certa forma, a gente tem buscado demonstrar que existe possibilidade em desenvolver um trabalho em prol de todos, sem visar especificamente a questão de que o advogado tenha que contribuir, tenha que buscar especificamente a questão da arrecadação. É claro que todos sabem que sem dinheiro, sem recursos, ninguém faz nada. Claro. Né? Então, se às vezes a gente não pode desenvolver um trabalho, estar junto ao sindicato para atuar ativamente em prol da categoria, que pelo menos, né, possa contribuir, fazer a sua contribuição, fazer a sua parte, né? A gente sempre eu menciono que ninguém gosta de pagar impostos, né? E eu também não gosto, mas de certa forma a gente pode comparar o Brasil com o Paraguai. Lá não se paga imposto, mas as pessoas não querem morar lá, né? Então, de certa forma, a gente tem um preço a ser pago pelos benefícios que nós temos, né? Se a pessoa quer
ter acesso a benefícios, a conquistas, tem que ter a sua contribuição, né? Às vezes a contribuição é pequena, mas é de grande valia para todos. Verdade. Tenho certeza que os nossos telespectadores concordarão comigo que hoje, com o Dr. Valdir Nunes como entrevistado, todos nós colhemos pérolas, porque realmente as manifestações do Dr. Valdir sempre muito oportunas e embasadas em longos anos de estudo e de prática advocatícia. Eu quero agradecer, em nome de toda a produção do programa, a presença do nosso ilustre convidado, Dr. Valdir Nunes, e dizer que o programa Justiça para Todos está de portas abertas para o senhor, para as suas manifestações e para quando desejar retornar, para trazer notícias do nosso sindicato e outras que interessam a cidadania. Agradeço também a nossa distinta audiência, especialmente as manifestações recebidas pelo e-mail e pelo telefone, e quero dizer que elas nos animam em seguir à frente, e agradeço também especialmente a toda a equipe da CWB-TV que nos dá esse apoio de manter no ar já há mais de 6 anos o nosso programa. E por último, eu agradeço finalmente a nossa distinta audiência, pensando em vocês que nós fazemos o programa Justiça para Todos. Convido-os para a próxima edição do nosso programa e agradeço de coração a audiência. Muito obrigado.